eu achei muito interessante a possibilidade de voltar para esse momento assim na minha trajetória acadêmica, que foi o TCL. Inclusive, foi um convite a que eu lesse o meu trabalho, porque eu concluí o trabalho, né? Não sei, depois talvez a gente possa também falar mais sobre isso. O trabalho foi guardado, né? Aprovado, enfim, então nunca mais voltei. Eu nem imaginava o que tinha ali mais, sabe? Daí eu fiquei pensando, caraca, né? O que eu vou fazer? E aí, lendo, foi muito gostoso ter um reencontro com esse momento, assim, final da licenciatura, que é muito bom. Então, brigadão, assim. Massa. Obrigada, tu. Eu não sei se tu vai querer apresentar alguma coisa, se eu preciso te colocar como. Se tu vai compartilhar a tela, alguma coisa assim. Não, Não? eu pensei mais numa conversa, assim, até para que fique mais fluido, então nem Beleza. pensei em nada. Então, a gente não pensou também em mediação, em nada. Pode ir fluindo, assim, como tu achar melhor, assim, falar de ti, do teu TCC, desse processo mesmo, e também da tua trajetória acadêmica na graduação, né? A construção de tudo isso, né? Que o TCC e o TCL é mais uma coisa final, assim, pelo menos a gente tem essa ideia, né? Mas é enfim, é um processo mesmo, né? Se tu puder falar um pouco disso também. Eu entrei na URGS, nas Ciências Sociais, em 2007. Então, assim, tem muito tempo. E quando eu entrei nas Ciências Sociais, em 2007, eu fiz vestibular. Não sei se ainda é assim, eu escolhi a ênfase, né, bacharelado e licenciatura. E aí eu escolhi licenciatura, porque eu sempre quis ser professora, sempre, nossa, educação, e achava o curso muito potente, porque tinha várias possibilidades, inclusive na época tinha concursos para outras áreas. Quando eu comecei a cursar daí as ciências sociais, eu tive um estranhamento, uma coisa que foi meio ruim, assim, depois bem burdiana, de eu vi que da onde eu vinha, da escola pública, do tipo de ensino que eu tive, era muito diferente dos meus colegas naquela época, não sei se ainda, né, é assim, tô falando de 2007, que já falavam outros idiomas, já tinham feito viagens internacionais, tinham uma outra relação com a leitura, então as aulas que eram de muitos polígrafos, né, textos, eles liam completamente e eu ainda com aquela dificuldade de entrar naqueles textos. E aí foi passando o curso, uns semestres, assim, logo no início, eu fui vendo que tinha uma diferença muito grande entre o pessoal do bacharelado e da licenciatura. Tinha uma coisa de o bacharelado ser a pesquisa, a produção de um conhecimento, e a licenciatura parecia algo menor, assim, era uma sensação muito ruim. E quase terminando a licenciatura, eu faltava, acho que basicamente os estágios, eu optei por trocar para o bacharelado, porque eu estava fazendo uma pesquisa com uma professora, e aí, nossa, não, quero ser pesquisadora, licenciatura não faz pesquisa, né? Tipo, eu comprei aquela coisa do lugar menor da licenciatura, de meio que não pertencer ali ao FCH, e aí eu passei para o bacharelado e concluí, fiz TCC daí, né? Concluí o bacharelado. E eu fiquei um ano, acho que longe da URGS, eu fui trainee daí do McDonald's, vivi umas experiências muito aleatórias. E daí, não, a vontade de ser professora, a vontade de voltar a trabalhar com educação, aquela paixão toda estava batendo forte. Eu pedi o reingresso e disse, agora eu vou fazer. Daí eu voltei para a licenciatura e comecei a encarar e a viver a licenciatura de uma outra forma, sabe? Não mais como aquela construção que eu fui vendo dos colegas, tipo, esse aqui é um lugar menor, isso daqui não faz pesquisa, não tem o mesmo, não tem uma profundidade de teoria como bacharelado, sabe? Aquela bobajada toda, eu desfiz. Então, eu peguei uma transição do currículo, porque como eu volto em 2015, eu acho, eu peguei essa transição do TCL, porque antes não tinha o TCL, era só os estágios. E aí não se
não se tinha um conhecimento, era uma coisa muito confusa. O que é o TCL, sabe? Eu não tive uma orientação sobre TCL. Eu só vi ali que estava terminando o curso, estava lá na grade, TCL, puxa, o que vai ser isso? E aí eu vi que tinha que procurar um professor, né, uma pessoa para orientar. E eu já estava no PIBID, eu tinha feito PIBID, e daí eu já tive contato com a Rose, que eu me aproximei, e daí depois eu estava fazendo as cadeiras de estágio com a Rose. Daí eu pedi a Rose, e é a pessoa que eu acho muito brother, ela é uma fantástica, uma querida, tipo, Rose, onde você estiver, não sei lá, né, um beijão aí. E aí a Rose topou orientar, mas eu já estava com a ideia do trabalho pronta, porque não tinha tempo, então ela fez ali só, né, a lapidação final. Continua? Fica à vontade, pode falar. E então o título do trabalho, Escritos de Educação, quando a socióloga quer ser professora, foi uma pira que foi 2 pontos assim muito fortes da minha trajetória toda nas ciências sociais, que foi o Bourdieu, porque quando eu fui para o bacharelado e tive uma bolsa de iniciação científica na pesquisa, trabalhava com Bourdieu, e aí tinha um livro que reúne uns artigos que vai falar de conceitos do Bourdieu na educação, que é os escritos de educação, e tem uma entrevista do Dubé, que eu acho que eu li algumas vezes em diferentes cadeiras, que é quando o sociólogo quer saber o que é ser professor. Então, né, daí, essa entrevista ela é antiguinha, assim, acho que ela é de 96, e ela tinha uma coisa que me produzia um estranhamento, um certo incômodo, que eu sempre tive com algumas coisas sociais, esse lugar meio super intelectualizado e que daí nós sabemos e como a gente fala e que daí produz certas violências. E aí essa entrevista do Dubé, quer saber o que é ser professor, sociólogo, ficava assim, tipo, tá, mas e a outra coisa, sabe? Tipo, nós aqui formando em ciências sociais, licenciatura, vamos ser professores de sociologia ou sociólogos professores, enfim. Então eu transformei o título que a socióloga quer ser professora e não saber, não é né, essa curiosidade especulativa, assim, e que na entrevista tem uns trechos que me incomodam, assim, um pouco, porque ele vai lá meio que ver, tirar a prova que eu achava que os professores estavam sendo dramáticos no que eles contavam, sabe? E ele vê que não é bem assim. Então, o título mistura essa minha paixão, assim, de pesquisar a educação com essa vontade de ser professora e não deixar de lado a sociologia, né, as ciências sociais, porque eu sou professora a partir das ciências sociais. E não sei, pode falar alguma coisa para não ficar também falando a full aqui. Acho que voltando um pouquinho antes, assim, como que foi esse processo de orientação, assim, de tu chegar na Rose, vocês se conhecerem, como foi essa conversa e como foi assim, não sei, parece que tu tendeu para sociologia, né? Quando a socióloga quer ser professora e tal. E quando que assim isso ficou nítido assim para ti? É sociologia, meu TCC vai tender para sociologia, ou não sei, nem sei ainda se é sociologia, o que que é assim, como que é para ti? A Rose foi através do PIBID que eu conheci, e aí criou um vínculo, né, uma relação próxima, assim, massa. E daí depois as cadeiras de estágio eu fiz com ela. E eu fui descobrir depois, assim, fui ver, acho que estava no estágio 2 talvez, que eu vi que tinha o TCL, que eu não ia me livrar pegando o currículo antigo, eu ia ter que fazer. E aí foi mais na finaleira, assim, um processo, olha só, preciso que tu oriente. Basicamente, assinar ali, sabe? Como orientadora, porque o trabalho estava pronto. E eu não sabia como funcionava, então foi meio que no 45 do segundo tempo, assim, tipo, só entra para legitimar lá no sistema.
Da sociologia, na verdade, e daí depois isso muda no meu, isso entra no trabalho e vai mudando depois no mestrado também. A minha paixão, a minha pira é a antropologia. Eu acho a antropologia, assim, fantástica. Sou encantada. E aí, como a minha pesquisa no bacharelado foi na sociologia da educação, no GEL, no grupo de estudo sobre a universidade, da Clarissa, que na época dava disciplina de sociologia da educação. Então, eu estava nessa área da sociologia da educação, eu pesquisei ali uns 3 anos, eu fiquei nessa zona que eu conhecia, né? Então, um lugar assim mais de conforto, que tinha alguma noção, inclusive, sobre o que desenvolver, porque eu tinha pouco tempo, mas só um detalhe, assim, porque na verdade, se eu fosse hoje escolher, não sei se escolhe, né, tem uma ênfase, não sei o que mudou, seria antropologia, não a sociologia. O título seria outro, o trabalho seria outro. Sim. São momentos e momentos, né? Hoje, se eu não me engano, a gente tem algumas disciplinas de elaboração de TCC. E aí a gente tem a disciplina de TCC em antropologia, TCC em sociologia, TCC em ciência política, e aí tu acaba tendo uma orientação com algum professor do departamento da área, né? Aham. Mas também funciona de fazer o TCC ou o TCL sem fazer a cadeira, só por Ah, tá. E o orientação. TCL também tem essa disciplina. Não, É não, para o ainda não. TCC. Ainda Só não. TCC, é. O TCL TCL ainda é um certo mistério, assim. até porque está passando por reforma também, né? A gente tem várias Uhum. modalidades possíveis de TCL a princípio, assim. E aí tudo ainda é muito confuso, eu também não sei, eu tô perdida. Eu tô para fazer o meu e ainda tô, assim, perdidaça. Tô Mas trabalhando. geralmente as cadeiras de estágio permitem, né, que tu faça o teu TCL com a orientação da professora de estágio. Uhum. Não sei se tu chegou a pegar isso, mas a partir de agora Não, tem acho essa que possibilidade. como foi, não lembro, mas acho que foi assim, tinha que fazer para concluir, e aí eu entrei em contato com a Rose para ser a pessoa que orientar ali. Depois, claro, encaminhei o trabalho para ela. E mas não teve assim muita instrução, foi uma coisa bem confusa, não da Rose, né? Digo da formação desse, como que entrou o TCL no currículo. Inclusive, o que, que seria o TCL, né? Como que tipo de texto, de produção ele é colocado ali. Então, foi bem experimental. Sim. Fica bem difícil pra gente até diferenciar, né? Porque que um é TCL, outro é TCC. Eu lembro que quando eu entrei na graduação, a gente teve aquele primeiro dia de matrícula, apresentação do curso e tudo mais. E aí eu lembro que um professor chegou a fazer um comentário, assim, contrapondo um ao outro. Mas o que ficou na minha memória, assim, faz um tempinho já, né? Mas o que ficou na minha memória era que a única diferença é que o TCL deveria abordar a educação, né? Deveria estar voltado para a educação. Uhum. É, isso é muito vago, né? Eu, Exatamente. inclusive, uma coisa que não sei, eu não pensei sobre isso agora conversando aqui. O TCL ele não tem uma banca. Exato. E daí teve uma colega que recentemente também concluiu e fez o TCL, e ela estava muito empolgada, porque daí ela fez somente a licenciatura, então o curso todo foi licenciatura, e ela estava muito empolgada com a ideia de banca e pensando em pessoas queridas que poderia compor a banca, e não tem banca TCL, então acho que também, não sei o quanto isso pode ser legal ou não ter banca, né, mas tem essa diferença também. Eu acho que um pouco se encaixa com aquela discussão que tu estava fazendo, né? Da legitimidade que se dá ou não, né, para a educação
nas ciências sociais, sobretudo ali Sim, na URGS, na exato. FCH, enfim. E eu, pode falar. Não, fala. Não, e esse lugar da educação nas ciências sociais parece que continua, sabe? 2016, eu não me recordo, quando estava pensando em fazer mestrado, eu queria fazer lá na educação, eu queria educação, mas eu queria nas sociais, ou algo assim. E daí eu conversei com alguns professores e todo mundo me correu para a FACED. As pessoas falaram não, que não. E aí uma pessoa, inclusive, daí volta para esse lugar de quem faz pesquisa e quem não faz pesquisa, fala, não, a gente está tentando criar, na época o Daniel estava finalizando, o professor Mussolini, aquele, um curso de especialização para professores. Então, não, vai ter um curso de especialização para o pessoal da educação. E eu, cara, eu não queria fazer especialização naquele momento. Naquele momento eu queria fazer mestrado, queria uma outra coisa. Sabe, empurra, assim, tipo, não, quer saber de educação aqui? Faz especialização. Até que uma professora, uma queridona lá no FCH, a Raquel, ela me acolheu, a gente se encontrou, conversamos bastante. Ela falou, olha, aqui vai ser difícil, o que tu pretende fazer, esse espaço de educação, mas uma conversa muito boa e acolhedora com ela, daí eu disse, não, eu vou para a FACED, daí lá eu me encontrei. Mas que pena, sabe, a gente ter que sair desse lugar das ciências sociais para ir para outro lugar para trabalhar com educação. Sim. Marcela, a Milena está perguntando ali no chat. Como foi esse processo de produção do TCL para ti, já que ele aconteceu de uma forma mais experimental? Eu, a partir de um título, porque a primeira coisa que veio foi o título, eu disse, eu não tenho uma orientação, né? Eu não sei o que eu vou fazer. E eu comecei a reunir alguns artigos, trabalhos meus e transformar ele num formato de artigo, como se fosse esses livros que são organizações com textos sobre um assunto. Então, já pensei no formato que eu queria o TCL. Então, seria um formato com vários artigos contando, trazendo a minha trajetória, porque o TCL ele ficou como um tema que é tipo a docência, a formação docente da pessoa em ciências sociais, né? E daí depois, já numa outra pira que eu já estava indo, a minha autocriação docente, pensando enquanto professora. E junto com as disciplinas de estágio, ajudaram muito, 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 muito no TCL, porque eu aproveitei o diário de campo que eu estava construindo no estágio 1 e no estágio 2, como também parte desse TCL. Então, eu tinha alguns artigos, alguns trabalhos de disciplinas da educação, e as duas disciplinas de estágio eu produzi bastante, escrevi, fiz diário de campo e tal. E daí acho que eu só finalizei, assim, com algum texto, mas na verdade eu juntei muitos trabalhos meus e que tinham um sentido e costurei, como eu conto ali no início, na introdução, uma costura de experiências nessa minha trajetória toda na licenciatura. Desculpa te perguntar, mas tu chegou a falar do diário de campo quando tu estava fazendo os estágios, isso? Isso. E eles. A gente não chegou a falar bem ainda sobre o tema do teu TCL, né? Mas pelo que falou, formação docente. E aí os teus diários de campo, aliás, tu fez mais alguma saída, trabalho em campo, alguma coisa assim, para além desses estágios? Sim, eu comecei a trazer toda a minha formação para o TCL. Então, eu tive uma experiência que não se concretizou no Instituto de Educação. Eu fui tentar fazer estágio lá. Algumas coisas, algumas cenas do PIBID, daí depois algumas cenas da minha própria experiência, que na época eu era professora de uma instituição de, de jovem aprendiz e de formação profissional. Então, comecei a pegar esses retalhos, esses fragmentos de diversas experiências, assim,
outras áreas que eu circulava e a costurar tudo isso nessa experiência, nesse fazer docente que eu estava querendo tecer ali naquele trabalho. Massa. Deixa eu dar uma consultadinha aqui. Não sei se quer falar agora um pouco sobre como foi o processo assim, o processo de escrita tu já comentou, né? De estruturação do trabalho, enfim. Mas como foi, assim, enfim, sentar e escrever também. Para mim, isso é uma coisa bem ainda muito vago, assim, esse método, sabe? De a construção de um método, assim, porque eu acho que o que te garantiu fazer toda essa costura foi tu já ter tido uma graduação, né? Já ter esse contato, assim, com a academia e tal. E aí, não? Eu sou muito bicho do mato, assim. Uh, tive, fui tardiamente, assim, me envolver com a academia, com seriedade, sabe? Com Sim. responsabilidade. Foi muito, sei lá, não sei me explicar se foi maturidade, o que foi. Aham. Não tinha essa coisa acadêmica, sabe? Dedicada, pesquisadora. Não, Aham. participei de pesquisa na graduação, participei. Mas não, sabe, alguns colegas que a gente vê, não sei se ainda, né, como é, mas tinha colegas que tu vê assim na graduação que tu pensa, nossa, essa pinta já vai se formar, já tá no mestrado, já tá no doutorado, já tá assumindo ali a cadeira com fulano, sabe? Uhum. Não, nunca fui essa pessoa. Certo. Eu não sei, tu quer falar assim o tema, o que que tu fala mesmo na tua pesquisa, no teu trabalho, aliás. Se fosse ter um tema, assim, seria a docência, seria a formação docente, porque nessas experiências profissionais, no próprio PIBID, nesses encontros que eu tinha com a sala de aula, eu percebi que a presença da professora, do professor, essa figura, essa palavra, ela faz toda uma diferença na aula, sabe? Como a aula vai ser, em como a coisa vai acontecer, vai fluir, a resposta, enfim, a mágica toda que eu acho de uma aula está muito também, não somente, claro, centrar na figura do professor, mas tem uma batida forte ali. E eu escutava também algumas queixas, assim, então eu observo muito essas coisas, eu vou anotando para e depois vira alguma coisa de escrita, alguma matéria de escrita. Essas aulas da FACED, elas são muito teóricas, ou fica só na teoria, na prática é diferente. Isso aqui não ensina a dar aula, umas coisas assim, né? Tipo, como eu não me sinto preparada para ir para a sala de aula. E daí eu fiquei, tá, mas também o que é essa formação docente? O que a gente espera do curso, e principalmente nessas etapas finais, que nos prepare para entrar em sala de aula? O que é esse preparo? Como a gente acha, agora eu estou preparada, né? Agora eu posso entrar numa sala de aula, agora eu sou professora. Então, eu comecei um exercício meio que uma etnografia de si, daí resgatei a antropologia, apesar de não entrar no título ali, e o trabalho começa bem, talvez reflexivo, assim, com algumas questões mais da sociologia, e ele vai se transformando numa etnografia desse fazer docente. Então, dos meus encontros com a docência, depois vai entrando para uma. E daí eu já estou me aproximando, assim, eu começo a estudar para o mestrado e eu começo a estudar Barthes, daí o biografema, o cotidiano, então detalhes de um cotidiano da escola, da sala de aula, e tudo isso eu começo a anotar em tópicos, assim, em meus caderninhos que eu utilizo, para ir criando depois um trabalho que conta essa trajetória, essa formação docente, assim, o que é ser prof. E daí eu vou trazer algumas cenas, tipo, de coisas que eu acho que
que me pegaram bastante, tipo, de preconceito, porque há uma questão de uma imagem docente esperada, sabe? Quando tu vai procurar, e talvez hoje em dia mais ainda, porque quando eu escrevi isso em 2000, sei lá, 15, 16, mas a gente está em 2020 de Bolsonaro, sabe? E que as pessoas estão mais, se sentem a uma permissão desse discurso, desse ódio. Então, também tinha um preconceito e uma barreira que eu encontrei algumas vezes sobre uma imagem docente esperada. Alargador, tatuagem, parece um absurdo falar isso, sabe? Como se fosse algo, nossa, mas não, tipo, sapatão, né? Então, dá uma série de coisas que também tornam empecilhos ou não, porque para a instituição eram empecilhos, tipo, eu ter essa imagem. Então, tinha um olhar feio nesse lugar que, inclusive, daí eu realizei os estágios. Mas para os alunos, isso foi uma coisa legal. Daí entra numa outra performance. E saber utilizar esse jogo que a gente tem que ter na docência. Vai ter a cara feia, talvez, das pessoas que são conservadoras, né, do lugar, dos colegas. Os colegas eram pessoas mais velhas e daí olhavam como uma coisa assim, meio piar, sei lá. Achavam que vivia bêbada, não sei, tinha umas coisas meio bizarras, sabe? Tipo, bizarro, assim. E aí, mas em compensação, na sala de aula com os alunos, colocava numa zona de aproximação, assim. Eles se sentiam à vontade, eu não sei, e daí produziam um respeito. Inclusive, o responsável da instituição tinha receio de me colocar lá porque achava que os alunos não iam me respeitar. E, na verdade, foi totalmente o contrário, assim. Nunca tive um problema. Quando tu comentou essa questão da expectativa, tu estava te referindo então muito mais a essa expectativa da instituição mesmo, da escola, ou tá te referindo a geral, assim, do que é ser professora, né? E qual é a Geral, geral. geral. É, Isso é porque bem interessante. Porque ela era uma instituição específica, assim, né, de um RH, de uma empresa, então, mas não. Hoje eu trabalho na secretaria de uma escola pública e vejo que não é tão diferente as expectativas. E aí tem uma professora lá na escola que eu trabalho que ela é professora lá, né, na escola pública, ela também é professora da rede privada. E a rede privada ela é só mais escrachada algumas coisas, ela determina mesmo, exige, né, cobra, fiscaliza como a professora tem que se comportar, como a professora tem que ser. Mas não que na rede pública também não tenha, sabe, essa expectativa e o que é o professor, o que pode o professor. Isso é bem incômodo, porque tirando, né, os limites éticos da coisa, tipo, gente, como assim? Sim. E pensando um pouco assim em metodologia, tu quer falar um pouco disso? O... Utilizei o diário, comecei a escrever, tinha esse diário que, quando eu tinha os meus estranhamentos, as minhas impressões, ou às vezes vinha uma ideia, nossa, essa coisa, né, isso que aconteceu hoje, eu vou anotar, sei, algum olhar, alguma treta, não sei, as coisas que eu vou daí contar lá no trabalho, então eu anotava no diário, e depois desenvolvia com aquele arcabouço lá teórico que já vinha em desenvolvimento das ciências sociais, muita leitura, assim, porque daí eu não li a graduação toda, e daí no TCL eu tava mais grandinha e. Ah, que horrível essa palavra, né? Mais grandinha não. Eu tava mais envolvida com academia, com o trabalho, e aí eu comecei a ler bastante, e inclusive muita leitura de literatura, e, e foi isso, não teve um método específico tirando o diário, sabe? Foi escrever, foi a escrita, que é algo, não sei, para mim,
muito difícil, assim, muito difícil. Fico enrolando, a insegurança da escrita, né? Ah, o que eu estou escrevendo não é bom, não tá ficando legal isso aqui, que tom da escrita que tu vai dar, assim, se vai ser um texto mais acadêmico padrão, se vai ser um texto mais para literatura, para ser lido, né? Então, tudo isso pegou muito. Daí foi um sofrimento, e daí depois é relaxar e, tipo, tá, só confia e faz o que tu acha. A Milena tá perguntando ali no chat como que tu fez para analisar esse material coletado em campo, assim. Como que tu sistematizou o que tu escreveu no teu diário, enfim, tuas leituras e tal. Tudo isso acaba sendo um pouco, né? Acaba se juntando, se misturando. Algumas coisas que eu escrevi, ou que acontecia, ou que eu ficcionalizava de cenas em educação, eu tinha que justificar teoricamente. Porque também, senão, ia ficar só naquele, né, ia ficar num achismo meu, uma conversa de boteco, eu com o papel, porque daí algumas coisas aconteciam, eu pensava, nossa, tem uma potência na sociologia na sala de aula. Então, a sociologia é uma disciplina muito foda que tu pode trabalhar, inclusive na educação profissional com o jovem aprendiz de uma forma outra, assim, trocando saberes. Só que daí, como essa pira que eu tive, isso que eu pensei, anotei algumas coisas, eu tinha que sustentar, sistematizar. Daí eu ia atrás de leituras que eu tinha feito e costurava, linkava, mas não teve uma análise, assim, um método, na verdade, sabe? Mas tu chegou a trocar ideia com outros professores ou outros licenciandos nessa época, assim, para construir esse, não sei se o diário, mas para, enfim, para produzir o teu trabalho, né? Trocar mesmo se essas cenas também acontecem com os outros professores, né? Com os Sim, licenciados. sim, sim, sim. Tinha os colegas do PIBID, que muitas coisas eu aprendi lá, e com eles, e conversando com, né? E daí depois eu era colega de trabalho de uma colega de curso, ela também estava terminando a licenciatura, e essas impressões que aconteciam, essas cenas que eram colocadas, a gente discutia, e isso ajudava muito, assim, porque, bah, tu viu isso que a professora fez? Ah, isso é uma violência? Não, não é. Ah, mas não sei o quê. Ah, tu viu que tal turma tá agindo de tal forma? Bah, vamos trabalhar tal conceito com esses alunos. Então, teve a parceria, assim, de uma pessoa que estava trabalhando comigo nesse mesmo lugar e que também estava no mesmo momento do curso. E daí ajuda muito, porque o que tu acha que tu tá viajando, ou que, né, tu pode estar discutindo e já vendo que não, é por ali. Certo. A Júlia, ela tá perguntando como foi para te lidar com as tuas próprias expectativas e a realidade de escrever um TCL. Foi algo que divergiu muito durante esse processo, expectativa e realidade, assim. Tu chegou a comentar que foi um processo, em alguma medida, muito sofrido, né? Porque eu acho que a gente acaba passando por esse sofrimento antes mesmo de chegar no TCL, né? Que a gente acaba tendo que produzir alguma coisa durante a graduação, ter que sentar e escrever, né? E geralmente, assim, a gente tem escutado que é um processo muito dolorido, até porque é um processo muito solitário, né? E aí, acho que elencando isso que tu estava comentando, que tu teve esse espaço onde tu pode conversar com as pessoas, se existiu também um espaço dessa mesma forma na escrita, assim, porque eu acho que é uma coisa que faz bastante falta, sei lá, uma rede de coleguismo, sabe, entre os estudantes, os licenciados, os futuros professores, futuros cientistas sociais. Eu acho que daí a gente tem um ponto que é o escrever, sabe?
principalmente. E escrever é um processo que, não sei, talvez para mim, vejo que para algumas pessoas também, inclusive essa colega que eu estava contando, é muito difícil. A gente tem, durante o curso, alguns trabalhos que são exigidos, que a gente escreva, um exercício, uma resenha, alguma coisa desse tipo, e às vezes é difícil, né? Tu ter ideias e tu daí tem que buscar, e às vezes não desenvolve o texto. Apesar dessa fluidez da fragmentação assim das coisas do cotidiano se misturando com a escrita, a escrita ela também tem um ponto que ela exige uma saúde mental, ela exige um, uma série de coisas para que ela aconteça. Tipo, eu estava num processo na época que eu estava escrevendo o TCL, de mudança de casa, de novo. Tava terminando uma relação, então tava uma coisa muito bagunçada, assim, bem complicada. E isso atrapalhava muito o escrever, né? Esse contato com a escrita. Aí tem um livro da Virginia Woolf, que é Um Teto Todo Seu, agora Um Teto Seu, esqueci algo assim o título. E esse livro, né, ela vai estar falando sobre mulheres e essa produção de mulheres, escritoras mulheres, e as dificuldades. Então, ela tem um recorte de classe e gênero no livro. E isso é muito importante também de olhar quando a gente está produzindo um trabalho como um TCL. Em que momento também tu tá da tua vida, sabe? E que condições tu tá tendo para isso? Porque tu pode ter um campo massa, tu pode ter um método legal, tu pode ter feito alguma coleta de dados, entrevista, não sei. Mas na hora de desenvolver isso, escrever, né, a gente está tendo condições para isso, tem um horário, tu tem espaço, tu tem vários recursos que a gente precisa mobilizar. E às vezes a vida, para algumas pessoas, não disponibiliza. Às vezes está precisando de grana e a questão financeira está incomodando, está batendo. Às vezes tu está com algum outro problema familiar. Enfim, então tem esses outros pontos, assim, né? Quando a gente está num processo de escrita com um TCL que tem prazo, que tem número de páginas, que tem umas orientações específicas, né? E que vai concluir o curso, então é bastante responsa, assim. Sim, sim. E como foi então para ti, assim, essa coisa da expectativa e realidade entre nesse processo de escrita, assim? Porque a gente acaba gerando uma expectativa gigantesca, às vezes também não, mas geralmente, né, a gente cria uma expectativa e depois, assim, quando a gente está nesse processo, a gente é confrontado, né? Confrontada, no caso, com essa nossa expectativa. E como foi, assim, tu teve que parar de escrever um momento e começar tudo de novo, tu teve que não sei, assim, bem essa coisa de ir e voltar. Eu sinto que o processo é muito isso de escrita, né? Tu começa a escrever, aí tu começa uma leitura, aí tu, não é isso que eu quero, é outra coisa. Como é essas idas e vindas, assim? Como foi, na verdade, né, pra ti? Difícil, porque um dos pontos que eu achava, não sei, faz agora algum tempo que eu não escrevo, e quero voltar até para exercitar, porque escrever é um exercício, é esse retorno ao texto. Porque daí, às vezes, tu tá num fluxo e tu tá com muita coisa em mente, né, leitura, daí tu consegue escrever lá umas 5 páginas, e quando tu retorna para essas páginas, nossa, que horrível, que lixo, não, que ruim, não sei o quê. E é muito difícil daí tu continuar, né? Tu dá uma continuidade, porque tu tem que reler o que tu escreveu e iniciar depois algo novo. Então, cheguei a um ponto que eu não retornava tanto à leitura e dava mais continuidade, daí eu quase psicografei, assim, o TCL, foi, para daí depois de um texto pronto, assim, um corpo grande, voltar e dar uma olhada se aquilo fazia sentido, estava costurado de uma maneira, né, que aquela leitura
aquele texto tivesse sentido. E aí, entre expectativa e realidade, assim, não foi tranquilo, porque as coisas ruins do campo, da experiência docente, ou não chamaria de ruim, mas alguns pontos que foram incômodos, eles serviram como potência para a escrita, como para pensar, né, para estar dando aquele sentido àquela teoria. Então, o campo foi massa, teve uma frustração inicial lá no Instituto de Educação, que eu não consegui fazer estágio, porque tem essa dificuldade de acessar as escolas. Eu hoje, trabalhando numa escola, eu vejo, assim, tipo, é complicado. Vários alunos vão lá procurar para fazer estágio e a resposta é só não. Ninguém pensa em procurar ou conversar com o professor, já é assim de praxe dizer não, sabe? É bem complicado. E eu agora vendo, assim, eu lendo, relendo, na verdade, TCL, ou talvez lendo pela primeira vez, fiquei até feliz, assim, com o resultado. Então, foi bom. A gente tem uma pergunta da Franciele. Ela perguntou no Facebook. Ela agradece, né, a iniciativa. Daí depois ela pergunta como foi a tua experiência no PIBID, como é montar um plano de aula, tem referências bibliográficas para indicar. Ela faz uma série de perguntas, tá? Como Tá. é transformar o conteúdo denso das ciências sociais em um conteúdo com uma linguagem para adolescentes? O que te preparou melhor para a vida real na sala de aula? Aí ela brinca ali que pergunta demais, mas ótimas as perguntas. E ela se desculpa se fugiu do tema, mas é que ela tem muita curiosidade nessa parte prática mesmo. Porque muitas vezes o conteúdo da sociologia e humanidades no geral é confundido com ponto de vista e opinião. Muito massa. Bem interessante, assim, as perguntas. O PIBID eu acho incrível, assim. É um contato, uma oportunidade, algo que tu comentou agora há pouco, de tu poder trocar com os pares, de conversar. Então, tu tá construindo uma aula, uma atividade, pensando em conjunto, né? Não é tu sozinha ali enquanto professora, tu tá podendo compartilhar a tua docência. E isso é muito legal. Então, quem tiver a oportunidade de fazer, de ser PIBID, por favor. Eu aprendi muito sobre oficinas, criar outros tipos de atividades, que daí depois entra nessa parte que ela perguntou de como transformar o conteúdo das ciências sociais para adolescente. Ali no PIBID eu vi, assim, tive um primeiro contato. Nossa, isso é possível, isso é muito possível, de uma forma muito a fuder, muito criativa. O pessoal tinha já criado algumas aulas para trabalhar coisas da antropologia com cards ou jogo de trunfo, com os conceitos do Bourdieu, fazer um jogo da vida com os capitais e as pessoas vão perdendo, né, se tem mais capital cultural, econômico, sabe? Dava uma série assim de coisas. E isso eu também levei assim para a sala de aula, para os meus estágios. Acho que no meu TCL tem alguns exemplos de atividades e de aulas, porque nessa autocriação docente que eu falo, tu traz essa tua experiência da tua vida, de si, do teu cotidiano, da tua, não vou dizer uma identidade enquanto algo raizada, mas essa tua transição enquanto sujeito, e isso vai ser a tua docência. E aí eu começo a trabalhar com a tradução, que a docência é uma tradução, tu traduz o currículo. E essa tradução, daí eu começo a ir para Haroldo de Campos, ela é transcriação. Então tu traduz, tu faz a leitura lá do conteúdo da sala de aula e tu transcria a tua maneira. E claro que é uma linha bem tênue, assim, a gente tem que ter um cuidado para que isso tu não pareça que, como ela falou, de trazer algum tema das ciências sociais e pareça para os alunos que você está trazendo a tua opinião. Mas é muito possível, sim, tu trabalhar
as ciências sociais, a antropologia, a política em sala de aula com adolescentes, e isso é algo foda. Eu lembro de uma aula que eu sempre criava um espaço para que os alunos pudessem trazer seus interesses, uma coisa bem freiriana, assim, então bebi muito de Paulo Freire. Daí eu criava esse ambiente que trazia a realidade, os gostos dos alunos, e depois eu ia desdobrando a partir dessas possibilidades da turma. E teve uma atividade que eu realizei com eles. A gente estava trabalhando. A gente trabalhou luta por moradia, a gente trabalhou direitos humanos, a gente trabalhou uma série de coisas e nós visitamos os lanceiros negros. Na época, a instituição ficava próxima à ocupação dos lanceiros, e aí nós fomos lá, visitamos, os alunos amaram, ficaram encantados, acharam muito a fuder, e aí a gente desdobrou música, eles trouxeram rap, daí a gente criou cartazes, virou texto, virou uma série de coisas, filmes para trabalhar daí a redação, que tinha que trabalhar a redação. Então, vários desdobramentos a partir de temas, né, das ciências sociais. No final, eles produziram um zine com os conteúdos e com a ocupação Lanceiros Negros. E daí eles foram lá no Lanceiros divulgar, distribuir os zines, fizeram uma atividade recreativa com as crianças, mas tudo isso, cada ação era, né, eles estudavam, tipo, por que vão fazer atividade recreativa com as crianças da Lanceiros? A mãe trabalha, então se não era só uma coisa, para não ficar eles não achando que era uma ação social, solidariedade, aquela coisa cristã, não. Se vão fazer recreação com as crianças, por que vão fazer recreação? Daí desdobrava em outras mil coisas. Não sei, se teve uma série de trabalhos, de atividades, eu acho que alguma coisa tá no TCL, sabe? E é muito possível, assim, eu acho que a sociologia, a antropologia, as ciências sociais é uma das disciplinas mais legais de trabalhar com adolescente, assim. Eu tive 3 anos de aula, assim, de muita experiência massa. De pegar temas foda do que estava acontecendo, assim, coisas densas, e conseguir trabalhar de uma maneira que eles se interessassem a full, sabe? De, no final do curso, tu receber uns olhinhos brilhando, a galera pilhada, envolvida. Isso é fantástico, assim. Então é muito... Eu não teria como indicar, né, alguma referência disso. Talvez a leitura da professora da educação, a professora Sandra Mara Corazza, que trabalha com tradução e transcriação, que para pensar como essa criação docente, se transformar ali o currículo, né? Fazer a leitura e essa leitura virar a tua sala de aula, essa tradução que cada um de nós ali, prof, pode fazer de um mesmo currículo, porque tu vai ler lá o livro, um livro de sociologia do ensino médio, tu vai fazer uma leitura e tu vai pensar uma aula de alguma maneira. Eu vou ler de uma outra forma e vou transcriar em outro formato de aula. Então, acho que a tradução e a transcriação eu recomendaria a Sandra Mara Corazza. Ela tem um material muito massa para pensar esse processo aí de entrar em sala de aula e de ler e transformar currículo. E se eu achar meu material dessas aulas que eu fiz nesse lugar, eu posso estar passando depois para ti, ou daí te enviar para o pessoal, né? Porque foram muitas atividades, teve atividade com os haitianos também no centro, os alunos, daí a gente trabalhou em migração, né, os refugiados, uma série de coisas, deles fotografaram, trabalho informal, trabalho invisível. Então, foram N conceitos que a gente trabalhou e é muito legal, assim. Bacana, bacana mesmo. Eu não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode ficar à vontade, fazer no chat, fazer nos comentários do Facebook, que a gente tá de olho e pode estar fazendo para Marcela. Marcela, eu acho que assim, a gente comentou bastante coisa já desse processo de escrita e agora dessa tua experiência, né? Essa prática também, né? Que é muito bonita.
de ouvir tu falando. Mas aí eu não sei, alguém tá fazendo pergunta? Não. Eu queria voltar então para uma coisa, assim, eu não sei o que que tu acha. Peraí, ó. A Milena perguntou. Existe algum espaço, programa, site ou etc., que te ajudaram nesse período? Acho que era bem o que eu ia perguntar. Dicas que possam facilitar a vida de alguém que esteja fazendo CTCC, CTCL? Bom, era bem. Ai, são as duas. O Antônio. Eles, Regina. Ah, bom, era também nesse sentido que eu ia comentar. Se tu sabe, assim, indicar alguma coisa que facilite, né, esse processo de escrita. E, enfim, a gente tem poucas disciplinas de pesquisa, né? Sobretudo se tu tá fazendo licenciatura. Sim. E a gente tem pouco contato, né, com, por exemplo, programas. Eu tô mais pra reta final do curso, assim, eu acho que eu só vi em uma disciplina e foi assim, só comentando, ó, existe esse e aquele programa, por exemplo. Então a gente tem pouco espaço onde a gente pode estar trocando essas dicas, né? E aí o TCC também tem essa proposta, caso tu tenha alguma, de socializar aí com a gente. No meu processo foi o PIBID, apoiou muito, e estar em sala de aula já trabalhando naquele período. Daí também tem outros colegas de curso que estavam terminando, então, para conversar, mas aí não sei de site, infelizmente, né? A dica, assim, para facilitar, eu acho, a leitura da BNCC nas orientações iniciais, assim, eu acho que ela ajuda bastante, porque, né, há críticas, N's, claro, mas te dá um caminho de uma possibilidade, porque a parte inicial ali do texto, ela é bem interessante, porque te dá uma possibilidade de trabalhar vários conteúdos com atravessamentos de outros temas. Então, está trazendo muitas temáticas em uma mesma aula e trabalhar atividades de comunicação, de escrita. E acho que lendo essas orientações iniciais ali da BNCC, tu já dá uma estimulada na criatividade, sabe? Tipo, vou trabalhar alguma questão ambiental e fazer uma atividade de visita a algum lugar ou de produzir algo. Então, acho que pensando nas competências que eles indicam. E aproveitar as atividades de extensão. Ficar de olho, é meio difícil da gente achar, às vezes, a divulgação, né? Porque tem muita atividade de extensão sobre escrita, sobre leitura, esses exercícios de pesquisa e escrita, ao menos ali na FACED, assim, eu encontrei bastante coisa, então acho que catar mais na extensão, talvez lá na letras, mas é isso também, né? É uma divulgação que às vezes não é muito boa, então tem que estar seguindo alguém no Instagram, seguindo alguma coisa, né? Que daí fica sabendo o que está acontecendo. Mas site, sim, nada. Os programas foram os programas que eu conheci na época no bacharelado, na disciplina de pesquisa, tanto quant como quali, mas são os programas pagos, assim, eu não sei hoje em dia, né, se nunca mais trabalhei com isso. Acho que se eu faço uma pesquisa quali, eu teria que rever totalmente, assim, meu desenho de pesquisa, porque eu sou muito do papel, então eu fazia os mapas conceituais no papel e vou enchendo de papel, desenhando para chegar em algum lugar, nunca usei programa. Tá uma barulheira aqui, gente, perdoem. Eu acho que a gente já está se encaminhando para o final, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, pode fazer ali no chat, mas também pode ficar à vontade para abrir o microfone
e falar com a Marcela. Pensando uma lógica de roda de conversa, assim. Sim, Saudades. é verdade. Eu acho que não. É. Não. Eu acho que é isso, então. Ah, tranquilo, assim. Peraí, Espero vou digitando. Pode falar? que, né, tenha dado alguma ajuda aí, algum auxílio. Ahn, é um, é um processo novo, é um processo que é solitário em alguns pontos, mas acho que outra coisa que foi dita assim que pode ser muito legal é isso, é a criação de um grupo em TCL e trocar a produção escrita. Então, a leitura em grupo, ela é muito legal, ela ajuda bastante. Então, talvez criar um grupo, né, de pessoas que estão em TCL e já começaram a encaminhar alguma escrita ou não, ou tem um esboço, o desenho, assim, tô pensando em por aqui, e trocar entre vocês e um ler o trabalho do outro e exercitar tipo um parecer, algum comentário, algo no gênero sobre o trabalho do outro. E isso ajuda a gente a enxergar coisas e a pensar em outras coisas para o nosso trabalho. Então, pode ser um recurso, um suporte de apoio, até para desamarrar essa escrita, né? Se botar na terça-feira, quem envia o texto para o grupo é a fulana. E aí talvez a fulana vai ter que, né, se exercitar, escrever e mandar alguma coisa para o grupo, nem que seja só uma angústia, uma dúvida. E o grupo retorna. E também essa vergonha que às vezes a gente pode ter de escrever e para o outro ler e achar sempre que esse texto não tá bom, inclusive talvez para o orientador ou para o outro parecerista do TCL, né, que faz a leitura. Então, e tirando essas pequenas amarras que a gente tem às vezes do texto, de escrever e de enviar para o mundo aí para as pessoas lerem. Bacana a tua ideia. Fiquei pensando aqui. Seria muito bom mesmo trocar. A Milena ali no chat, ela tá agradecendo pela conversa e pelas respostas. Ela diz que é muito bom encontrar pessoas que passaram pelas mesmas dúvidas e insegurança, mesmo com trajetórias bem variáveis, assim. E eu também gostaria de agradecer. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que está aí. Eu queria já deixar a divulgação do próximo encontro, talvez. Tá convidada também, Marcela, se quiser assistir. Vai ser daqui a 15 dias, né? Deixa eu pegar certinho, dia 18, então, com o professor Enio Paciani. E a gente vai falar um pouco sobre escrita acadêmica. Então, fica o convite. Obrigada mais uma vez, Marcela. Obrigada a todo Agradeço mundo. bastante também. Obrigadão mesmo. Então tá, gente. Qualquer coisa, estamos aí, só chamar. Posso enviar alguma indicação organizada daí de leitura também. A gente pode conversar, pode ver um material nesse sentido. A E gente aí, fica em contato daí. com certeza. Obrigadão mesmo aí pela oportunidade. Foi muito bom conversar. Imagina. Obrigada. Tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau.